Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é motivo de alegria e imensa satisfação estarmos aqui produzindo conteúdo, tá certo? Conteúdo cristão, amém? Nosso canal Papo Gospel. Irmãos, hoje vamos falar a respeito de duas definições sobre glossolalia e xenolalia. São duas demonstrações do Espírito Santo são temas que estão inseridos na lição de número 11, tá certo? Desse primeiro trimestre de 2022, que tem como título Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje, amém? Então, vamos falar a respeito das definições do que seria glossolalia e xenolalia, que, como eu falei, são duas demonstrações do Espírito Santo de Deus, voltado a línguas, certo? Estranhas, línguas que vêm de proveniência do Espírito, ou capacitação também do Espírito de Deus. Então, irmãos, vamos entender o que seria glossolalia e xenolalia. Vamos logo entender o que seria a glossolalia. Vamos lá. É derivada da frase grega glossais, lalém, que literalmente significa falar em línguas. Na teologia cristã, a glossolalia geralmente se refere aos sons da fala dados pelo Espírito Santo para uso na oração privada ou pública. Irmãos, veja só, essa demonstração do Espírito Santo, a glossolalia, são aquelas línguas estranhas, línguas que você não conhece, são línguas dos anjos, tá certo? E também serve para edificação sua, uma edificação particular in loco, tá certo? Uma edificação sua. Então, essa demonstração do Espírito Santo de Deus, que é a glossolalia, você pode ver bastante, você vê, né? Geralmente nas igrejas pentecostais, tá certo? Nós vemos bastante a demonstração essa demonstração do Espírito Santo de Deus, que é a glossolalia, tá certo? Vamos entender agora o que seria a xenolalia. A xenoglossia, desculpa. A xenoglossia vem das palavras gregas xenos, estrangeiro, e helenic, língua, e significa a falar uma língua estrangeira. Da mesma forma, a xenolalia vem de xenos, estrangeiro, e laila, falar, e também significa falar uma língua estrangeira. Estes termos são frequentemente usados como sinônimo e referem-se ao falar ou escrever em uma língua humana que não adquirimos por meios naturais. Por exemplo, você quando fala a xenoglossia, o que acontece? Você fala português, não sabe nada, vamos dizer assim, do mandarim, que é a língua chinesa. Mas, de repente, o Espírito Santo de Deus lhe capacita e você começa a falar em mandarim. E a pessoa lá está lhe entendendo corretamente. Então, o que é isso? Isso é a demonstração da xenoglossia, tá certo? Essa é uma da demonstração do Espírito Santo de Deus. E aí serve muitas vezes para que você possa evangelizar uma pessoa que não fala português, entendeu? Então, é uma ferramenta do Espírito Santo de Deus para que nós possamos levar o evangelho do Senhor, amém? Como também a glossolalia, né, serve para nos capacitar da seguinte forma, nos capacitar espiritualmente, nos revestir de poder espiritual. Você sabia que nós, na batalha espiritual na qual vivemos, precisamos de revestimento de poder? E esse revestimento vem pelo quê? Uma das ferramentas é a glossolalia, que é você falar em línguas estranhas, língua dos anjos, tá certo? Uma língua espiritual, para que você possa edificar a sua vida e se revestir de poder para enfrentar a guerra espiritual pela qual nós hoje estamos vivenciando. Amém? Então, fica aí a definição desses dois termos que vão ser vistos na lição de número 11, tá certo? Domingo agora, dia 13/3/2022. Nós vamos vivenciar essa lição. Então, eu peço aos professores de escolas dominicais que se preparem, tem nosso vídeo aqui, assista o vídeo, busque na internet ou nos seus livros referências que falem a respeito desses dois termos, dessas duas definições,
vamos dizer assim, dessas duas demonstrações de poder do Espírito Santo de Deus, tá certo? Então fica a dica aí pro professor. Amém? Fica a dica, professor. Então, se preparem e busquem referenciais para poder dar sua aula. Amém? A nossa indicação de leitura é aqui, ó, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá certo? Essa é a nossa indicação de leitura. Todo assembleano deveria ler, tá certo? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, amém? Então fica esse vídeo aqui. É uma explicação bem, vamos dizer assim, não estou dizendo que é rasa, mas é uma explicação simples, mas que ao mesmo tempo abre o nosso entendimento para que nós possamos entender algumas diferenças que às vezes não são estabelecidas ou não são explicadas dentro das igrejas. Então fica aí a nossa explicação, a diferença entre glossolalia e xenoglossia, tá certo? Então fica aí o nosso vídeo, compartilhe, curta nosso vídeo, amém? Uma boa tarde para todos os irmãos.